Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa vitória. Voltamos pro jogo. Voltamos pro game. Estamos vivos. Voltamos a bagunçar o Campeonato Brasileiro na parte de baixo novamente. Foi muito importante. O quão foi importante esses 3 pontos, cara. Eu não quero saber de jogar bonito. Eu não quero saber de bom desempenho. Eu quero saber de bola na rede. E é isso. Como eu tô feliz, cara. Eu acho que esse sentimento é todo o sentimento do torcedor do Sport Clube Vitória. Claro que vai ter aquele torcedor exigente que vai falar: o time não jogou nada. E daí? Do que adianta jogar bem e não ganhar? Se o time tivesse empatado, estaria todo mundo reclamando da mesma forma. Vamos comemorar. 3 pontos importantíssimos contra uma equipe que é nosso adversário direto. O jogo era de 6 pontos hoje, gente. Então a gente tem muito que comemorar. Claro que foi um jogo difícil, foi mais transpiração do que inspiração, mas o importante foram os 3 pontos. Com gol de Lucas Alter. Cara, e que partida Lucas Alter fez hoje, hein? Não só pelo gol, mas sim por 2 ou 3 interceptações de bola que iriam ao gol. Além do gol a favor, o cara tirou 2 bolas, cara, que poderia ser gol do Internacional. Mas vamos lá, calma, vou segurar a emoção aqui, vamos falar um pouco do jogo. Primeiro, o primeiro tempo foi um pouco difícil, porque eram 2 esquemas espelhados. Ambas as equipes jogando da mesma forma, com 3 zagueiros. E por serem esquemas espelhados, as 2 equipes estavam uma neutralizando a outra. Claro que o Vitória, por estar jogando em casa, por estar jogando diante da sua torcida, era notório que o Vitória ia ter um pouco mais a bola. E para mim o Vitória jogou melhor no primeiro tempo. O Vitória teve um pouco mais de domínio da partida, mas claro que esse domínio não se concretizou em lances de gols. Mas o Vitória foi mais insinuante no primeiro tempo. E eu estava percebendo que no segundo tempo o Jair Ventura tinha que fazer alguma mudança. Quem sabe abrir mão também desse esquema de 3 zagueiros. Mas eu tenho que falar aqui sobre alguns jogadores. Primeiro o Thiago Couto, claro, que não foi muito exigido, mas foi seguro nas bolas que foi ao gol. Isso é importante para dar confiança para o goleiro, que vai ser o goleiro durante todas essas partidas na reta final aí, né? É importante que ele não foi vazado hoje, porque vamos ter outros jogos e ele vai ser o goleiro titular, tá? Falar aqui do lateral esquerdo, Maicon Jesus, que não é o titular da posição, mas jogou muito bem, né? Mostrou maturidade, o quanto ele está evoluindo junto com esse time também. Não comprometeu de forma alguma, foi muito bem na parte defensiva e muito insinuante na parte ofensiva. Fez um jogo muito bom, Maicon Jesus, né? E o que falar dessa defesa do Vitória, que foi muito bem também. Camutanga, como sempre, joga bem. Lucas Alter fez um jogo perfeito, tá? E Edu tava jogando demais, cara. Infelizmente, ele saiu lesionado, né? Saiu sangrando, tonto. Mas foi um cara que também ele conseguiu interceptar todas as jogadas do centroavante do Internacional, que não achou nada. Tanto que na entrada de Neres ainda teve um pouco de dificuldade de ter o mesmo time de marcação de Edu, mas Edu estava jogando muito bem. Infelizmente, não vai poder jogar o próximo jogo, né? Mas jogou muito bem Edu. Dá uma menção honrosa para ele aí. Espero que ele esteja bem, se recupere rápido. Falando do lateral direito barra ala, Eric está jogando muito bem nessa nova função que foi estabelecida pelo técnico Jair Ventura. Parabéns a Eric, se movimentando bem, se entregando bem na marcação, né, fazendo dobradinha com o Mateuzinho. Eu tô gostando dessa parceria, tô gostando desse novo estilo do Vitória jogar com ala barra atacante, barra lateral, né? Então, tá dando muito certo Eric jogando ali de ala, porque ele torna o Vitória mais ofensivo naquele lado direito de ataque, né? Baralhas comeu a bola, jogou muito, quase faz um gol ali, né? Ia ter lei do ex, que eu estava vendo na transmissão dos gaúchos, de um canal gaúcho, Colorado aí, do Colorado, eles falando mal de Baralhas, falando que Baralhas não faz falta nenhuma, que não jogou nada, que é jogador de time pequeno, chamou até nosso time de pequeno. Toma aí o time pequeno, bando de soberbos.
Toma aí, ó. Eu até mostrei um vídeo anterior, esses caras falando que o Inter não tá bem, mas o Vitória tá pior, a obrigação do Inter é ganhar, propor o jogo. Toma aí na cara de vocês. Respeite o Vitória, falando mal do Barradão, respeite o Barradão, chamando o Barradão de buraco. Tome, tome, tome. Eu não posso deixar aqui de ressaltar que estamos fora da zona de rebaixamento depois de tanto tempo, gente. Claro, é momentâneo, porque o Santos vai jogar amanhã, a gente vai torcer para o Santos tropeçar, mas, cara, que alegria, que felicidade, né? Finalmente estarmos respirando fora da zona de rebaixamento e amanhã é secar o Santos toda a vida, secar o Santos toda a vida. O Santos vai ter um jogo difícil contra o Palmeiras, líder da competição, o time que está brigando por título. Né, gente? Então, vamos falar também dos atacantes, né? Além de Baralhas, o William Oliveira fez um jogo regular, não comprometeu, mas é aquele mesmo jogador que a gente sabe, né? Que é de sempre, né? Tá caindo nas graças aos poucos de Jair Ventura. Eu prefiro o Dudu, como eu falei, eu prefiro o Dudu naquele esquema ali, quando o Baralhas ou o Ronald não está disponível. Prefiro o Dudu, que é um jogador mais insinuante, mais impositivo, carrega um pouco mais a bola, tem mais qualidade, não é só aquele futebol burocrático de passe para o lado. Tanto que quando o Dudu entrou no segundo tempo, foi outra rotação o time do Vitória, né? Mas parabéns, não jogou mal não, o William Oliveira não comprometeu, Mateuzinho se movimentou muito, correu muito, se entregou bastante. Renzo Lopes, poxa, é um cara que também se entrega, ganha muitas bolas na jogada aérea, peca um pouco na finalização, mas é um cara que a gente ganha muito nessa briga com os zagueiros. E hoje, acho que inteligentemente Jair Ventura pôs Renzo Lopes porque sabia que o Internacional iria vir com um esquema de 3 zagueiros. Então o Renzo Lopes é um cara que briga na casquinha, podendo dar uma oportunidade para uma bola ali, uma escapada de Aitor Cantala-Pedra, ou até mesmo o próprio Mateuzinho, naquela casquinha de bola. Então, inteligentemente, ele usou Renzo Lopes. Não que Renzo Lopes vai ser o titular com o Jair Ventura, mas hoje foi precisa a entrada dele pelo esquema de jogo do Internacional. Eu entendi a jogada de Jair Ventura nisso aí. Mas, cara, no geral, o time todo jogou bem, se entregou. Não foi um jogo brilhante, mas o importante foi o resultado. O importante foram os 3 pontos e a gente está fora da zona de rebaixamento. Vocês têm noção da dimensão de tudo isso? Depois de tanto tempo a gente sofrendo na zona de rebaixamento, hoje o Vitória está livre. E amanhã vamos continuar com fé em Deus, torcer para que o Santos perca para o Palmeiras. Amanhã eu sou Palmeiras desde pequenininho, viu? E é isso, gente. Estou muito feliz de verdade. Esse foi mais um vídeo para expressar meu sentimento, para expressar minha alegria, minha felicidade. E eu quero que você deixe seu comentário. O que é que você achou do jogo? Deixe aí seu comentário, na sua opinião, quem foi o melhor da partida. Eu devo ter esquecido de falar de alguém, né? Mas é isso, né? Vou fazer outros vídeos falando a respeito da partida, mas no mais é isso que eu tenho a dizer. Agradecer a todos. Deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa seu comentário que eu vou ler todos e a gente vai resenhar aqui embaixo no seu espaço, nos comentários. Valeu, tamo fora da zona! O leão não vai cair não, viu? Valeu, gente. Tamo junto.